Quem é cardíaco ou coisa parecida, tampem os ouvidos, não escutem essa história. Pessoal, o ano era 1950, julho de 1950, o Brasil tinha acabado de perder no Maracanã a final da Copa do Brasil, a final da Copa do Mundo pro Uruguai. Vocês se lembram desse dia? Sim. Foi um dia horrível pro Brasil todo, perder no Maracanã pro Uruguai a final da Copa do Mundo. Mas isso não foi a pior coisa que aconteceu aquela semana. Pior foi a pior coisa que aconteceu aquela semana foi no dia 28 de julho, quando um voo da Pan Air decolou do Rio de Janeiro para pousar no aeroporto de Porto Alegre, que não se chamava Salgado Filho Neto, se chamava Aeródromo São João. 1950, era uma pista de terra ainda, bem rudimentar. Esse voo decolou com umas 6 horas de atraso lá do Rio de Janeiro, devido ao mau tempo que acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Chuva e neblina que não permitia pousos nessa região. Depois de 6 horas de atraso, o voo decolou, chegando aqui em Porto Alegre mais ou menos 6h30 da tarde. Todo mundo sabe que no inverno, em julho, 6h30 da tarde, já é escuro, aqui em Porto Alegre faz tempo. Esse voo era para pousar no Aeródromo São João, mas como não conseguiu o teto para pousar ali, não tinha visualização, ele foi transferido para pousar na base aérea de Canoas, que é para onde iam os aviões grandes na época. O avião foi para a base aérea de Canoas, não, como eu falei para vocês, em 1950 não tinha muitos equipamentos de sinalização. O avião, com momentos de chuva como esse, o avião tinha que voar bem baixo para encontrar a pista, remeter, e na segunda vez, quando ele voar baixo de novo, ele conseguia aterrissar. Foi isso que ele fez, voou, localizou a pista, e quando remeteu pela terceira vez para conseguir pousar, ele bateu nesse morro que a gente vai ver agora, na ponta desse morro aqui, por 5 metros de diferença só. Se ele tivesse 5 metros acima, ele teria passado. Bateu e morreram 50 pessoas na hora. Isso ficou famoso no Brasil todo, foi capa de todos os jornais, e até hoje é o maior acidente aéreo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas a história macabra que está por trás disso é o que aconteceu 3 dias depois. No dia 28, 2 dias depois, no dia 28, aconteceu essa história para vocês. 50 pessoas, o voo estava lotado. Mas uma pessoa queria ter embarcado nesse voo e não conseguiu embarcar. O nome dessa pessoa era Senador Salgado Filho. Ele era senador, o nome dele não era senador. Senador Salgado Filho, era senador no Rio de Janeiro, em 1950. A capital federal era ainda no Rio de Janeiro, né? E no dia 28 de manhã ele tinha recebido uma ligação de Getúlio Vargas, porque o ano era 1950, como eu falei para vocês, e em 51 ia ter eleição para governador de estado e para presidente. E ele e o senador Salgado Filho estavam fazendo uma dobradinha legal. Ele ia de governador de estado, Getúlio Vargas iria a presidente. Como vocês sabem, em 51 ele foi presidente mesmo e foi eleito Getúlio Vargas. Então Getúlio telefonou para o senador Salgado Filho e marcou uma reunião na fazenda dele em São Borja. Getúlio chamou, o senador veio correndo, foi para o aeroporto para embarcar no primeiro voo, que era esse da Pan Air. E informaram ele que não tinha espaço no voo, ele não podia embarcar, só se alguém desistisse. E ele esperou até a última hora, ninguém desistiu, ele acabou embarcando num voo que vinha depois da Varig e pousou em Porto Alegre, tudo bem. E esse voo ele escapou da morte dessa acidente aéreo que teve. Como ele já era influente político e estava concorrendo a governador do estado, e aquele outro lembrete que eu falei para vocês, final da Copa do Mundo, esse voo que morreu era lotado de gente da alta sociedade, gente influente, político, comerciantes, grandes comerciantes e industriais da cidade de Porto Alegre. E ele ficou em Porto Alegre no dia 28, 29, para telegrafar, e inclusive participou de um velório de algumas das pessoas influentes que morreram nesse voo. E daí amanheceu do dia 30, ele pegou um voo para completar a viagem dele, que ia terminar na fazenda do Getúlio Vargas, porque vocês se lembram que ele ia vir para a reunião de Getúlio Vargas. O que acontece com esse voo que ele pega no Salgado Filho ali, o Salgado Filho pega em Porto Alegre para pousar em Getúlio Vargas, o avião cai da mesma maneira que caiu o da Pan Air aqui. Não encontra local para aterrissar, tem que arremeter, e quando vai arremeter, bate num morro também, numa montanha, explode e morre os 14 passageiros que tinham lá no mesmo avião. Ele escapou da morte 2 dias antes e morre da mesma maneira que ia morrer 2 dias depois. Por isso que, em homenagem a ele, o aeroporto se tornou o Aeroporto Salgado Filho e foi reformado. Daquele momento em diante, pensaram em melhorar a situação, colocar pista de asfaltada, enfim, e toda a tecnologia que veio da década de 50 para cá para diminuir o número de acidentes aéreos que tinha.
Então essa é a história macabra que as pessoas se perguntam, será que se ele tivesse embarcado nesse primeiro avião, não teria acontecido o segundo acidente? Será que ele estava jurado de morte, escolhido para morrer naquele dia? Ninguém sabe. Mas ele veio aqui para falar com vocês agora, ele tá ali.